Capítulo 236. Torneio Interacademias 2. The Authors POV. O sol começou a se erguer lentamente no horizonte, e a luz intensa que emanava dele iluminou completamente o gramado da arena do Loch. Com o passar do tempo, as arquibancadas da arena começaram a se encher cada vez mais de pessoas. Em determinado momento, não havia mais espaços visíveis, pois todos os assentos estavam lotados. Se havia uma coisa que você precisava notar, era que não se podia assistir ao torneio de graça. Essa medida foi tomada para limitar o número de pessoas que poderiam assistir ao evento, além de fornecer recursos para cobrir os custos de segurança e administração do torneio. Embora o Loch fosse rico, o preço necessário para realizar o torneio era exorbitante. Felizmente, o custo de entrada não era tão alto, eram apenas 1000 U. E mesmo com um número limitado de pessoas podendo entrar no gramado da arena, havia espaço suficiente para acomodar mais de 50.000 espectadores. 1000 U era o preço base. Quanto mais próximo da plataforma, maior o preço. Era necessário pagar pelo menos dezenas de milhares para entrar na área mais próxima do gramado da arena. Ainda assim, enormes telas estavam posicionadas acima do gramado da arena, mostrando os jogos que aconteciam abaixo. Portanto, mesmo que você estivesse mais atrás, isso não estragava a experiência. Hoje, as pessoas da Loch Academy estavam vestidas com uniformes escolares pretos, com padrões em dourado e branco. Alinhados atrás deles estavam os representantes das 4 grandes academias, e ainda mais atrás, as outras academias. Havia algumas razões pelas quais o Loch estava à frente das outras academias. Isso se devia principalmente ao fato de que, no último torneio, eles haviam alcançado o primeiro lugar geral no ranking, enquanto as 4 grandes academias ficaram um pouco atrás. Além disso, eles eram também os anfitriões do torneio de hoje. Como tal, estavam legitimamente posicionados na frente. Atrás do Loch e das 4 grandes academias estavam as outras academias, públicas e privadas. Apesar de seu orçamento limitado, não podiam ser menosprezadas, pois todo ano um azarão surgia entre elas. Mesmo assim, a grande maioria delas estava interiormente rezando para não enfrentar estudantes do Loch ou das 4 grandes academias. Pelo menos não em sua primeira partida. Ninguém queria encontrar os mais fortes tão cedo no torneio, pois isso reduziria suas chances de se destacarem. Todos estavam ali para fazer uma declaração. Eles queriam que seus nomes fossem glorificados e conhecidos em todo o domínio humano, na esperança de atrair a atenção de algumas das principais guildas em circulação. Ninguém estava ali para brincar hoje. Asterisco, asterisco, asterisco. Seção G. Gramado da Arena do Loch. Agora eram 10 da manhã, e o gramado da arena estava completamente cheio de espectadores. Por onde olhava, via pessoas. De pé no meio do gramado da arena, respirei fundo. Atualmente, eu estava em uma longa fila com todos os calouros que participariam dos jogos, éramos cerca de 100. Ao nosso lado, em 2 filas diferentes, estavam os estudantes do 2º e 3º anos. As expressões de todos eram solenes. Está nervoso? Sentindo um leve empurrão na lateral da minha cintura, olhei para Kevin, que estava ao meu lado. Ele tinha um sorriso sutil no rosto. Ao contrário de você, eu não estou acostumado com toda essa tensão. Este era um evento que seria transmitido para todos os lugares. Seria estranho se eu não estivesse um pouco nervoso. Você vai se acostumar. Não acho que algum dia conseguirei. Apesar da minha popularidade ter disparado nos últimos meses, eu ainda não estava acostumado a ser observado. Na verdade, era extremamente incômodo. Eu realmente não achava que conseguiria me acostumar com esses olhares. Silêncio. Uma voz alta e imponente ecoou por todo o gramado da arena. Imediatamente, enquanto a voz solene cobria todo o campo, o gramado da arena, que antes estava barulhento, ficou completamente em silêncio. Todos os tipos de ruído cessaram. Agradeço a todos por comparecerem à 15ª edição do torneio interacadêmico. Seguindo a voz, um homem idoso apareceu no centro do palco. O homem idoso tinha cabelos longos e uma barba espessa. Enquanto sua barba alcançava apenas metade do pescoço, seus cabelos longos caíam sobre os ombros, conferindo-lhe uma aparência livre e descontraída. O rosto do velho também não era comum. Apesar de sua idade, ele ainda poderia ser considerado bastante bonito. Provavelmente, em sua juventude, o homem era muito atraente. Talvez no mesmo nível que Kevin ou Jim. Enquanto ele estava no meio do gramado da arena, uma sensação etérea e majestosa emanava de seu corpo. Tanto alunos quanto acompanhantes podiam sentir isso. Ele parecia incompreensível. É o diretor.
Um aluno falou em voz alta, quebrando o silêncio. O diretor. Ele está aqui. Não pensei que ele estaria aqui. Mais uma vez, o gramado da arena se encheu de ruídos enquanto alunos e acompanhantes cochichavam entre si. É a segunda vez que o vejo. Ao meu lado, Kevin murmurou. Certo, eu também. Respondi desanimado, enquanto meus olhos não se afastavam do diretor. A primeira e única vez que vi o diretor foi durante a cerimônia inaugural no início do ano. Na teoria, essa deveria ser a segunda vez que eu encontrava o diretor, mas ele é um clone. O diretor diante de mim não era o verdadeiro diretor, ele era um clone. O atual diretor ainda não estava aqui. Ele estava, na verdade, em uma missão muito importante. A única razão pela qual ele pôde comparecer hoje foi porque usou uma de suas habilidades mais poderosas. Pulso duplo. Uma habilidade de classe S, que lhe permitia criar um clone de si mesmo. A habilidade geralmente tinha um longo tempo de recarga, por isso ele não podia usá-la com frequência. Era também a habilidade pela qual o diretor era mais conhecido. Se as coisas não mudarem, ele deve voltar até o final do torneio. HM. Você disse algo? Kevin perguntou enquanto me olhava. Não, nada. Balancei a cabeça internamente. Realmente precisava parar de falar em voz alta. Ok. Felizmente, parecia que Kevin não tinha me ouvido direito, pois seus olhos continuavam fixos no diretor. De repente, o gramado da arena se silenciou novamente enquanto o diretor começava a falar. O torneio interacadêmico é o evento mais importante realizado a cada ano para mostrar os jovens talentosos do mundo. Este ano, o Locke será o anfitrião do evento. Assim, faremos o nosso melhor para garantir a segurança de vocês e dos participantes. Também gostaria de parabenizar aqueles que viajaram longas distâncias para comparecer ao evento de hoje, para apoiar sua equipe ou seu filho. Tenho certeza de que alguns de vocês estão cansados de viajar tanto. Por isso, aplaudo vocês e dou as boas-vindas ao Locke. Obrigado por sediar o evento. Os instrutores, alunos e acompanhantes aplaudiram. Isso continuou por um minuto antes que o diretor levantasse a mão. Mais uma vez, todos os tipos de ruído cessaram. Virando-se, o diretor olhou para todos na arena. Seus olhos azuis cristalinos pareciam capazes de ver através de qualquer coisa. Posso ver muitos jovens talentosos e ansiosos hoje. Isso é gratificante para mim. Especialmente em tempos difíceis. Estou realmente feliz. O diretor fez uma pausa. Olhando de volta para os espectadores, sua voz ressoou por toda a arena. E é com grande honra que declaro oficialmente o início do torneio interacadêmico. Seguindo a declaração do diretor, fogos de artifício dispararam no ar e o céu se tingiu de uma infinidade de cores. Isso continuou por 5 longos minutos antes de parar. Uma vez que os fogos de artifício cessaram, a voz imponente de antes ecoou novamente. Esta é uma mensagem para todos os participantes. Em cerca de 1 minuto, todos vocês receberão uma mensagem com o cronograma de seus próximos jogos. Desta vez, o anúncio estava focado nos participantes do torneio. Alguns jogos ocorrerão aqui no gramado da arena, outros no espaço de VR abaixo de nós, e alguns em diferentes áreas das academias. Agora, para os primeiros jogos de hoje, começaremos o torneio com os seguintes jogos: Quadrante do Caçador, Ladrão do Abismo, Massacre de Bonecos e Salto Supernova. Todos os participantes, por favor, dirijam-se aos seus jogos. Após as palavras do anunciador, a atmosfera no gramado da arena atingiu um ponto de ebulição, enquanto a tensão aumentava entre os alunos. Boa sorte, estarei ansioso pela sua performance. Dando um tapinha nas minhas costas, Kevin seguiu alguns dos outros alunos para fora do gramado da arena. Ugh, pensar que eu serei o primeiro a entrar. Eu gemi enquanto observava Kevin e os outros saírem. Como não nos disseram quando seriam nossos jogos com antecedência, eu só acabei de descobrir que meu jogo estava se aproximando rapidamente. Felizmente, são apenas as rodadas de eliminação. O torneio se estenderia por um período de 1 mês, isso era certo, já que milhares e milhares de estudantes estavam participando. Não seria possível acomodar tantos jogos em apenas alguns dias. Além disso, os estudantes precisavam estar em ótima forma para desempenharem o seu melhor. Caso contrário, os jogos não seriam tão emocionantes. Portanto, as chances de eu ser emparelhado com um forte concorrente eram baixas. Embora eu não tivesse medo de nenhum desafio, seria melhor se eu não enfrentasse ninguém forte ainda.
De repente, meu telefone tocou. Provavelmente era uma mensagem sobre os jogos. Massacre de bonecos, Reign-Dover. Horário do jogo, 10h45 da manhã. Local, gramado da arena. Pontuação, N.A. Passar ou falhar, N.A. Era de fato uma mensagem sobre os jogos. Abrindo a mensagem, percorri rapidamente as informações. Ainda tenho 30 minutos antes do meu jogo começar. Agora eram 10h15 da manhã, e dado que meus jogos eram às 10h45, eu sabia que ainda tinha 30 minutos até o início do próximo jogo. Isso significava que, pelos próximos 30 minutos, eu não tinha nada para fazer. Enquanto eu rolava aleatoriamente pelos dados dos jogos para passar o tempo, uma notificação bloqueou minha tela. Era minha mãe. Reign, desejo a você a melhor sorte. Mamãe, papai e Nola estão ansiosos pela sua performance. É melhor você se esforçar. Lendo a mensagem, os cantos dos meus lábios se curvaram para cima. Bem, já que meus pais estão assistindo, melhor eu lhes dar um show que vale a pena. Murmurei enquanto guardava meu telefone. Não podia decepcioná-los, podia? Capítulo 237. Declaração 1. The Author's POV. As regras do jogo do massacre de bonecos eram bem simples. Um competidor seria levado para uma sala privada. Dentro dela, havia vários bonecos de combate esperando, cada um programado para ter estilos de luta diferentes. Um cronômetro seria colocado em um canto da sala, e o objetivo era eliminar todos os bonecos dentro do tempo estipulado. Se o competidor não conseguisse vencer dentro do limite de tempo, seria eliminado do jogo. Devido ao número esmagador de participantes, vários grupos diferentes foram criados, e apenas os 5 melhores de cada grupo foram autorizados a passar para a próxima fase. Portanto, mesmo que um indivíduo conseguisse derrotar todos os bonecos, não havia garantia de que teria chance de passar para a próxima rodada. Para aqueles que estavam participando, o tempo era essencial. Quanto menos erros cometessem, menos tempo perderiam. Terreno da arena. Tudo pronto. Obrigado. Agradecendo a uma atendente, me afastei e olhei para meu pulso. Envolto nele estava um bracelete preto. O bracelete era um artefato projetado para suprimir o nível de alguém. TSK, posso sentir meu nível sendo suprimido, pensei, estalando a língua internamente. Normalmente, era usado em prisioneiros. Neste caso, servia para tornar a competição mais justa. Dar a academias menores uma chance melhor. Ao chegar na borda do terreno da arena, onde uma grande porta de metal se encontrava, esperei minha vez de começar. Por trás da porta de metal, estava a sala que levava ao jogo do massacre de bonecos. Originalmente, era um campo de treinamento interno, mas apenas para o torneio, foi convertido na área que seria usada para realizar os jogos do massacre de bonecos. Isso parece estranho. Enquanto esperava minha vez, os cantos dos meus lábios se contorceram ligeiramente. Entre os participantes presentes, eu era quem atraía mais atenção. Todos os olhos estavam em mim. Embora eu não fosse o único participante do primeiro ano vindo da LoC, se alguém aqui não estivesse vivendo embaixo de uma pedra, teria visto meu rosto nas notícias há um mês. Eu era o melhor da minha turma. Todos sabiam disso. A cautela e apreensão em relação a mim faziam sentido. Eu também teria agido da mesma forma se estivesse na posição deles. Beep. Competidor, Jujurai. Tempo 2h37. Shuaya. As portas metálicas se abriram de repente e um jovem confiante saiu. Vestindo um uniforme verde, o jovem virou-se e olhou para sua pontuação. Um sorriso surgiu em seu rosto. Grupo de massacre de bonecos 9. 2h37. Jujurai, Academia Hovla. 2h40. Dan Potter, Academia Ludwig. 2h55. Odessa Mack, Academia Citadel. 2h59. Willy Morin, Academia Velmont. 3h01. Lu Schwegan, Academia Cape Croal. Então 2 minutos e meia é suficiente para ficar em primeiro lugar. Isso era bem menos do que eu esperava. Desde quando treinei algumas semanas atrás, meu melhor tempo foi na faixa de 2 minutos. Além disso, a única razão pela qual ainda estava nesse intervalo de 2 minutos era porque eu nunca tinha me esforçado ao máximo. Se eu tivesse ido com tudo, meu tempo teria sido drasticamente diferente. HM. Enquanto olhava para o placar, de repente senti um olhar direcionado para mim. Ao me virar, encontrei o mesmo jovem de antes, Jujurai, me olhando provocativamente. Quase como se dissesse,
Tente superar meu tempo. Rindo levemente, balancei a cabeça, sem saber se ria ou ficava frustrado. Vendo-o me desafiar, percebi que ele estava muito orgulhoso de seu tempo. Infelizmente para ele, seu sorriso não duraria muito. Eu estava prestes a dar a ele uma grande surpresa. Participante Handover, por favor, dirija-se à sua área designada. Com um tablet na mão, o instrutor encarregado do jogo falou. Você já deveria ter sido informado sobre as regras, então não vou falar muito. Boa sorte. Obrigado. Tá. Brincando com o anel de gravidade na minha mão, caminhei calmamente para dentro da sala. Clank. Entrando na sala, as portas metálicas atrás de mim se fecharam. A escuridão envolveu minha visão. Parar. Em seguida, as luzes do teto se acenderam. Ao meu redor, havia mais de 50 bonecos. Cada um com diferentes posturas e características. Alguns bonecos eram altos, enquanto outros eram baixos. Os bonecos aqui foram criados com uma liga metálica especial que poderia suportar os golpes de heróis de nível A, então não precisei me preocupar em quebrá-los. Durante o jogo, todos os níveis dos bonecos seriam suprimidos para um nível semelhante ao meu e, quando eu aplicasse força suficiente para derrotá-los, eles ficariam vermelhos e parariam de se mover. 5:00 minutos. No meio da sala havia um grande cronômetro digital que começaria a contar regressivamente quando o jogo começasse. Sua avaliação começará em 3 segundos. Boa sorte! Do canto da sala, uma voz feminina ecoou. 3. Provavelmente deveria ter me alongado antes. Esfregando meu pescoço, coloquei a mão atrás das costas e fiz um leve alongamento. Eu precisava reduzir a tensão nos músculos para um desempenho ideal. Não sabia se isso era verdade ou não, mas era o que me diziam desde criança. Assim, apenas fiz. 2. Certo. Também prometi aos meus pais que daria um bom show. 1. Enquanto me alongava, fui de repente lembrado da mensagem que meus pais me enviaram. Colocando minha mão na bainha da espada, sorri. A avaliação agora começará. Bem, já que prometi. Clique. Não posso decepcioná-los agora, posso. Um sutil clique metálico ecoou pelo espaço. Asterisco. Quais jogos você planeja assistir? Sentada em um grande sofá vermelho, Emma perguntou. Neste momento, dentro de uma área de lounge especial designada para os estudantes da Locke, Emma estava sentada ao lado de Kevin. Em termos de estética, o lounge era visualmente deslumbrante, com os móveis e decorações ao redor da sala vindo de marcas e designers renomados. Na frente de Emma e Kevin, havia várias grandes telas de TV exibindo os diferentes jogos que estavam acontecendo no terreno da arena. Como não tinham jogos hoje, decidiram assistir às competições no conforto das salas de espera. Em vez de assistir aos jogos sob o calor escaldante do sol, preferiam vê-los ali. Vou assistir à performance do Ren. Despejando o topo de uma lata e tomando um gole da bebida gaseificada, Kevin arrotou alto. Argue, e você? Que nojo! Emma se afastou um pouco. Depois disso, ela pensou por um momento antes de responder. Vou assistir a Amanda. Pelo que me lembro, ela está participando dos jogos do Quadrante dos Caçadores. Ela estava mais interessada em assistir ao jogo da Amanda. Como amiga, era óbvio que ela a apoiava. O Quadrante dos Caçadores. Isso mesmo. O Quadrante dos Caçadores era um tipo de jogo de longa distância. O jogo ocorria fora da seção G, dentro de uma cúpula, um edifício construído especificamente para os jogos do torneio. O propósito da cúpula era replicar o mundo fora das fronteiras humanas. Um lugar onde bestas espreitavam por toda parte. A cúpula era um ambiente semelhante a uma selva que continha bestas reais. A descrição sozinha era suficiente para mostrar o quanto de dinheiro foi investido na criação de tal instalação. Valeu a pena, no entanto. Havia planos para a academia usar a instalação e abri-la para estudantes regulares. Em vez de enviá-los diretamente para fora para uma experiência prática em lutas contra bestas, isso era muito melhor e mais seguro para os alunos, já que era um ambiente mais controlado. Parece difícil. Kevin murmurou enquanto tomava outro gole da bebida em sua mão. Virando a lata, ele começou a ler as informações nutricionais. Ele precisava cuidar das calorias. MHH, não estou muito preocupado com Amanda, no entanto. Bem, a Amanda é forte. Você confia nas chances do Ren passar a fase? Passar a fase? Kevin desviou os olhos da lata. Sim, o que você acha das chances do Ren passar a fase? PFTTT.
a menos que ele perca de propósito, não tem como aquele cara perder. Kevin começou a rir. Ele tinha visto em primeira mão o quão forte Ren era. Isso ficou especialmente evidente em suas sessões de treino com Donna e Mônica. Mesmo agora, Kevin não podia afirmar com confiança que conseguiria se defender de um dos ataques de Ren. Se Ren decidisse atacá-lo de surpresa, provavelmente ele não saberia como morreu. Era assim que ele era assustador. Simplesmente não havia como Ren perder. Kevin estava confiante. PFFFFF. Do nada, Kevin começou a rir alto. O que é tão engraçado? Nada. Kevin acenou com a mão. Ele havia acabado de se lembrar de algo. Como pude esquecer do presente de aniversário que Ren deveria me dar? Uma semana antes do torneio, ele se lembrou de Ren perguntando o que ele queria de presente de aniversário. No começo, Kevin respondeu que não precisava de nada, mas depois de pensar um pouco mais, ele teve uma ideia maligna. Lembrando-se do rosto sombrio de Ren ao contar a ele sobre o presente que queria, Kevin não pôde deixar de rir. Ele mal podia esperar o término da partida. Entendi. Respondeu Emma enquanto pegava o celular e rolava aleatoriamente algumas imagens. É a vez do Ren. De repente, Kevin apontou para uma das TVs do lado direito da sala. Não muito longe de onde estavam. Agora. Isso mesmo. Então acho que vou assistir também. Emma se levantou e seguiu Kevin. Você não ia assistir ao jogo da Amanda. Kevin se lembrava claramente de Emma dizendo que assistiria ao jogo da Amanda. Ela havia mudado de ideia. A vez dela é em mais 30 minutos, então tenho tempo. Verificando seu relógio, Emma respondeu. Comparado ao jogo do massacre de bonecos, o quadrante dos caçadores levava muito mais tempo para ser preparado. O intervalo entre cada rodada era, portanto, mais longo. Justo. Sentando-se em um dos assentos mais próximos das telas que mostravam o jogo do Ren, Kevin pegou o controle remoto. Aumentando o volume, Kevin assistiu enquanto a figura de Ren caminhava calmamente em direção ao centro da sala de jogos. Assim que seus passos pararam, as luzes da sala se acenderam e cerca de 50 bonecos o cercaram. Cercado pela horda de bonecos, Ren parecia completamente impassível. Assim que a contagem regressiva chegou a 1, Ren colocou a mão na empunhadura de sua espada. Clique. Logo em seguida, um sutil som de clique ecoou pelo espaço. Com um grande baque, 5 bonecos instantaneamente caíram mortos no chão, enquanto seus corpos se tornaram vermelhos. O mais surpreendente era que Ren não se moveu de seu lugar uma única vez. Era como se os bonecos tivessem apresentado uma falha. Isso. Clique. Clique. Antes que Emma pudesse entender o que estava acontecendo, mais 2 cliques ecoaram. Desta vez, 7 bonecos caíram no chão. Novamente, seus corpos se tornaram vermelhos. Como? Emma se levantou. Seus olhos estavam bem abertos. Sentado ao lado de Emma, Kevin sorriu. Ele já estava muito familiarizado com essa cena. Infelizmente para Ren, os oponentes eram numerosos. Logo após a primeira onda ser eliminada, os 38 bonecos restantes o atacaram por todos os lados. Foi então que uma cena ainda mais chocante apareceu. Assim que os bonecos estavam prestes a se aproximar de Ren, 3 círculos translúcidos apareceram diante dele. Com um sorriso relaxado no rosto, Ren apontou para a esquerda, direita e para trás. O que? Emma exclamou de repente, atraindo a atenção de alguns outros alunos que estavam relaxando na área do lounge. O que está acontecendo? Tem algo divertido? O que? Voltando sua atenção para a tela de TV que Emma estava assistindo, eles também ficaram espantados com a cena exibida na tela à sua frente. Com 3 anéis a 5 metros dele, os espectadores assistiram enquanto alguns dos bonecos começavam a ser puxados pelos anéis. Embora a força de puxar fosse fraca, era o suficiente para desacelerar os movimentos de alguns dos bonecos. Clique, clique, clique. Isso foi o suficiente, pois os mesmos sons de clique ecoaram repetidamente pela área. Boneco após boneco se tornaram vermelhos enquanto todos caíam no chão. Essa cena se repetiu até que apenas um último boneco permanecesse diante de Ren. Olhando calmamente para o boneco, Ren mais uma vez tocou na empunhadura de sua espada. Clique. Após o último clique, o último boneco caiu. Assim, marcando o fim da avaliação. No sala de espera, além de Kevin, quase todos que vislumbraram a cena não conseguiram fechar a boca por um minuto sólido. Como se um nó estivesse preso em suas gargantas, ninguém sabia o que dizer naquele momento. No entanto, se havia um pensamento comum que todos tinham,
estou feliz que ele esteja do nosso lado. Asterisco, asterisco, asterisco. Ah! Exalando, olhei ao meu redor. O chão ao meu lado estava coberto de bonecos, todos tingidos de vermelho. Voltando minha atenção para o centro da sala, olhei para o tempo restante que eu tinha. 2:59 minutos. 2 minutos e 1 segundo. Isso deve ser suficiente por agora. Eu realmente passei por isso. Embora a dificuldade estivesse no seu nível mais baixo, já que nas rodadas seguintes se tornaria muito mais alta, eu estava honestamente surpreso com quão fácil foi. Ou será que eu fiquei mais forte novamente? Não tinha certeza. Rumble! Me tirando dos meus pensamentos, o som de estrondo vindo da grande porta de metal atrás de mim me fez olhar. Abrindo-se, a esplêndida visão do terreno da arena foi novamente revelada para mim. Protegendo meus olhos enquanto saía da sala, de repente senti vários olhares voltados para mim. Imperturbável pelos olhares, caminhei calmamente de volta para onde estava antes. Oh! Meus passos pararam de repente. Olhando para cima, encontrei minha imagem em uma das telas maiores. Rangendo os dentes, respirei fundo. Porque eu aceitei isso mesmo. Virando-me, olhei para a esquerda e para a direita para ver onde estava a câmera que me filmava. Logo a avistei. Assim que a vi, com um olhar impassível, levantei minha mão direita, fiz um sinal de paz e mandei um beijo para a câmera. 2 horas e 1. Handover. 2, 2 horas e 37. Jude Urai. 3, 2 horas e 40. Dan Potter. 4, 2 horas e 55. Odessa Mack. 5, 2 horas e 59. Willie Morin. Capítulo 238. Declaração 2. The Author's POV. Aqui está ele, o competidor que ficou em primeiro lugar no seu grupo. Handover. HM. Um repórter se aproximou de mim de repente. Com um tablet na mão, ele enfiou um microfone na minha frente. Se você puder nos dar um minuto, poderia nos contar o que estava sentindo durante a partida e como você pretende seguir em frente? Bem, estou naturalmente feliz com meu resultado. Surpreendido pelo repórter, fiquei um pouco atrapalhado. Embora eu esperasse que uma situação assim acontecesse, ainda estava me recuperando do que havia feito anteriormente. Antes que eu pudesse me acalmar, fui jogado em outra situação complicada. É mesmo? Então, quais são suas previsões para os jogos? Você acha que conseguirá entrar no top 50, ou isso é um pouco alto demais no momento? Top 50. Levantei a sobrancelha. Meu nervosismo desapareceu instantaneamente. O que ele acabou de dizer? Sim, embora seja difícil, dado suas qualificações, deve ser possível. Considerando algumas das pontuações dos outros competidores, embora sua pontuação seja bastante alta, o suficiente para te colocar em primeiro no grupo, há mais de 100 outras pontuações que são superiores à sua. Você acha que consegue superá-los? As bordas dos meus lábios se curvaram para cima, e um pequeno riso escapou dos meus lábios. Pensar que estou sendo menosprezado assim. Provavelmente, eles assumiram que meu desempenho foi o melhor que eu poderia alcançar. Que eu dei tudo de mim. Posso me arrepender de dizer isso, mas... Com licença, há algo fu. Vou vencer. Uma voz suave, mas audível, escapou da minha boca. Desculpe. Eu vou vencer, não, balancei a cabeça. Isso não soava certo. Deixe-me reformular minhas palavras. Levantando a cabeça, olhei diretamente para as câmeras que me apontavam. Eu vou vencer os jogos de massacre de bonecos e esmagar todos os competidores que estiverem no meu caminho. Sem esperar que os repórteres fizessem mais perguntas, me virei e saí. Atrás de mim, o som de anotações intensas ecoou. Embora fosse principalmente minha culpa. Estava cansado de ser menosprezado. Agora que não precisava mais me esconder tanto quanto antes, era hora de mostrar ao mundo um pouco do que eu poderia fazer. Essa foi minha declaração. Eu vou vencer os jogos de massacre de bonecos e esmagar todos os competidores que estiverem no meu caminho. Dentro de uma sala de espera, uma voz masculina ecoou pelo alto-falante de uma tela de TV. Do outro lado da tela, havia um grande sofá preto onde um jovem de cabelos platinados estava sentado. Clique. Levantando a mão, o jovem de cabelos platinados desligou a TV. Um sorriso sutil apareceu em seus lábios. Quem diria que ele era assim? Virando a cabeça para a direita, uma bela garota de cabelos platinados apareceu ao seu lado. Uma expressão solene surgiu em seu rosto. Se alguém olhasse de perto,
perceberia a notável semelhança entre os estudantes masculino e feminino. Se não fosse por seus gêneros diferentes, eles poderiam ser idênticos. Aeryn, quais são suas chances de vencê-lo? Não tenho certeza. A garota de cabelos platinados, Aeryn, balançou a cabeça. Ela também estava participando dos jogos de massacre de bonecos. Na verdade, ela havia acabado de voltar de seu jogo, e isso era o que encontrou ao retornar à área de espera. Colocando a mão no queixo, Nicholas, o irmão de Aeryn, cruzou as pernas e caiu em profunda reflexão. Isso é um pouco preocupante. Especialmente porque precisamos ficar em primeiro lugar aqui. Refletindo por um momento, Nicholas olhou para Aeryn e perguntou, qual é seu melhor tempo? Para o primeiro jogo, 1 minuto e 42 segundos. 1 minuto e 42 segundos. Dirigindo sua atenção para o relógio, Nicholas abriu a tabela de pontuação e conferiu as pontuações dos outros participantes. Mais especificamente, a de Ren. 2 minutos e 1 segundo. Isso é muito mais lento do que você. Tenho certeza de que ele não deu tudo de si. Aeryn desviou os olhos do relógio do irmão. Ela nunca acreditou que Ren tivesse ido ao máximo. Ela também não se esforçou ao máximo nas primeiras rodadas. Além disso, isso não importava muito agora, já que a dificuldade aumentava a cada rodada. Esse tempo não era a melhor representação do tempo final. Ela entendia isso. Certo, compartilho do mesmo sentimento que você. Bem, somos gêmeos. Aeryn respondeu com um leve sorriso no rosto. Eles nasceram quase ao mesmo tempo e passaram a maior parte da vida juntos. Não era estranho pensarem de maneira semelhante. Então mesmo sabendo que ele não deu tudo de si, você está confiante em vencê-lo? Sim, sem problemas. Aeryn respondeu enquanto se levantava e olhava para a tela da TV à sua frente. Seus olhos estavam afiados. A confiança em sua voz era inconfundível enquanto ela tocava o cabo de sua rapieira. Essa é minha irmã. Nicholas se levantou e bagunçou levemente o cabelo de Aeryn. Eu sei que você vai vencer. Pode contar comigo. Com o elogio do irmão, um sorriso radiante apareceu no rosto de Aeryn. Agora, mais do que nunca, ela prometeu a si mesma que não iria perder. Ao mesmo tempo, que criança peculiar. Dentro de um escritório silencioso e aconchegante, um homem idoso murmurou enquanto se sentava atrás de uma grande mesa de madeira. Uma placa de nome Cara estava colocada sobre a mesa. Nela, as palavras Douglas R. Barker estavam gravadas em profundidade. A sala era bastante grande, pelo menos para um espaço de escritório. Do outro lado da mesa de madeira havia um sofá de couro branco e uma mesa de café que poderia ser usada para receber os convidados que entrassem na sala. Ele é realmente muito talentoso. Dona, que estava em pé diante do homem idoso, respondeu de maneira educada. Uma expressão de reminiscência surgiu no rosto do diretor. A arte da espada dele me lembra o estilo Cake. A última vez que vi isso foi há cerca de 50 anos, quando o grande mestre Cake lutou contra um dos altos executivos do Monolith. Aqueles dias eram muito mais sombrios, pois a ordem ainda não havia sido estabelecida. Levou à humanidade quase 70 anos para estabelecer uma civilização adequada e bem organizada. Antes disso, o mundo estava em total caos. Ataques de demônios e bestas eram uma visão comum, e conflitos entre seres humanos aconteciam com muito mais frequência do que agora. Pelo menos na superfície. Embora a cidade de Ashton já estivesse construída, ainda era uma cidade nova. Comparado agora, era muito mais perigoso. As medidas de segurança não eram tão avançadas quanto hoje. Cometer crimes naquela época era muito mais fácil. Felizmente, havia humanos que se destacavam dos demais. Eram os pilares que trouxeram ordem ao mundo caótico em que as pessoas viviam. Se não fossem por eles, a humanidade levaria muito mais tempo para recuperar um pé firme em seu planeta. O grande mestre Cake foi uma dessas pessoas. Eu ainda estava longe de alcançar seu nível naquela época. Tudo parecia um borrão, no entanto. O diretor fez uma pausa. Reclinado em sua cadeira, sorriu pacificamente. Eu nunca poderia esquecer aquela visão. A visão em que ele expôs centenas de demônios e vilões sem nem se mover. Até hoje, nunca esqueci aquele momento. Realmente chocou meu eu mais jovem até o núcleo. Ao lado, Donna ouvia atentamente as palavras do diretor. Para ela, Douglas era como um mentor. Alguém que ela admirava. Qualquer palavra dele era algo que ela gravaria profundamente em sua mente. Se não estou sendo rude, quanto tempo você ainda tem, diretor?
Na pergunta de Dona, Douglas sorriu. Ele então levantou as mãos à sua frente. Se alguém olhasse de perto, notaria que as mãos estavam se tornando transparentes. Virando a cabeça, Douglas olhou para Dona. Acho que ainda consigo aguentar por mais um dia. Estou atualmente em um local seguro, então não preciso me preocupar em me esforçar demais. Devo conseguir estar aqui para as cerimônias de encerramento de hoje. Enquanto isso, gostaria que você me contasse mais sobre os alunos que você tem falado tão elogiosamente, especialmente sobre o jovem na tela aqui. Como você quiser. Tirando um tablet, Dona inclinou levemente a cabeça e compartilhou tudo com o diretor. Ela falou sobre Kevin, Ren, Amanda e todos que achava que eram boas promessas. Enquanto falava, omitiu algumas coisas de sua declaração, como qual arte Kevin e Ren praticavam. Embora ela tivesse um enorme respeito pela pessoa diante dela, havia prometido não compartilhar o segredo deles com ninguém. Assim, a menos que recebesse permissão explícita deles, não revelaria nada. Asterisco, asterisco, asterisco. Trancar área de espera privada. 11 horas da manhã. Risos ecoaram na sala. Eu juro por Deus. Hahaha, vou morrer. Kevin riu, mas ele não apenas riu. Segurando o estômago, Kevin se curvou e riu como se não houvesse amanhã. Era como se tivesse visto a coisa mais engraçada do mundo. Então morra, eu murmurei internamente. Infelizmente, por mais que eu quisesse que isso acontecesse naquele momento, era impossível. Kevin era a peça-chave para derrotar o Rei Demônio. Sem ele, eu estaria perdido. Até lá, ele não podia morrer. Você já riu o suficiente? KH, sim. Apesar das tentativas de Kevin de se conter, seu corpo tremulante facilmente o entregou. Foi só depois de mais um minuto que ele conseguiu se acalmar completamente. Ele rapidamente mudou de assunto. Eu vi sua entrevista. Você viu? Sim, nunca esperei que você agisse assim. Bem. Aquela última declaração. Bem arrogante da sua parte. Tomando um gole rápido de sua bebida, Emma, que estava sentada ao lado de Kevin, me interrompeu no meio da frase. Era, não era. Não rejeitei a afirmação de Emma. Embora quisesse, não podia negar a verdade. Eu estava bem arrogante. Nem sabia por que agia assim. Normalmente, eu nunca teria feito algo desse tipo. Era muito fora do meu caráter. Minhas emoções me dominaram. Eu me perguntei. Talvez sim. Com todos os tipos de problemas surgindo recentemente, meu humor estava um pouco instável. Desde como Ava rejeitou minha oferta até a situação de Amanda. Nada estava indo certo para mim no último mês. Meu surto repentino pode ser devido a isso. Mas não tinha certeza. Não importava muito, no entanto. Como já tinha feito a declaração, tudo o que eu precisava fazer agora era seguir com o que disse. A declaração dele me deu um pouco de vergonha. Foi tranquilo. O beijo dele para a câmera foi muito mais vergonhoso, na minha opinião. Verdade. TSC, vou embora. Ouvindo a conversa de Kevin e Emma, eu estalei a língua e me virei. Seria melhor eu sair antes que eu explodisse. Para onde você vai? Dando uma olhada rápida na minha direção, Kevin perguntou. Vou dar uma volta com minha irmã. Vocês estão me irritando. Certo. O jogo da Amanda está começando. Apontando para uma das telas de TV, Emma interrompeu Kevin. Oh, onde? Kevin parecia não se importar com isso, pois rapidamente se virou e olhou na direção que Emma estava apontando. Revirando os olhos, eu fui em direção à saída da área de recreação. Que amigo inútil! Capítulo 239. Sua determinação 1. The Author's POV. É gostoso. Segurando a pequena mão de Nola, caminhei com ela pelas ruas movimentadas. Logo após sair da sala de espera, me troquei rapidamente e levei Nola para conhecer a academia. 1. Nola segurava o cone do sorvete. Creme estava por todo o seu lábio enquanto ela balançava a cabeça vigorosamente. Não faça tanta bagunça ao comer. Retirando um lenço, limpei o creme que estava em seus lábios. Para! Nola não gostou disso e virou a cabeça de lado, tentando evitar meu lenço. Para de se mexer. 1. Com delicadeza, peguei as bochechas de Nola e limpei cada pedacinho de creme que estava em seu rosto. Pronto, terminei. Aqui, certifique-se de segurar minha mão firme. Por causa do torneio que estava acontecendo, a academia estava extremamente cheia. Na verdade,
Estava tão cheia que mal conseguia ver o que estava na minha frente. Por isso, precisava garantir que Nola segurasse minha mão com firmeza. Você quer este aqui? Eu quero. Por cerca de 20 minutos, andei pelo campus da academia com Nola. Em várias ocasiões, eu parava e comprava coisas para mantê-la entretida. Eu gostaria de um PL. Vim. A pedido de Nola, me dirigi a uma barraca de algodão doce. Esperei na fila por alguns minutos e cheguei até o atendente. Justo quando estava prestes a pedir um algodão doce, meu telefone de repente tocou. Com licença por um momento. Soltando a mão de Nola, vasculhei meu bolso direito e tirei minha carteira e meu telefone. Tirei algumas notas e as entreguei ao atendente, enquanto atendia a ligação. Alô? Uma voz educada respondeu ao telefone. Olá, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Simon Masker, e atualmente estou trabalhando para Moonlight Incarnation. Quem? Por alguns segundos, a pessoa do outro lado da linha não falou. Era evidente que eles não esperavam tal resposta. Q1, Moonlight Incarnation. Somos uma guilda de grau platino. Você por acaso não ouviu falar de nós? Depois de limpar a garganta, a pessoa do outro lado da linha se recompôs e continuou. Me desculpe. Infelizmente, não ouvi. Balancei a cabeça. Existem mais de 1000 guildas de grau platino no domínio humano. Embora eu tentasse memorizar a maioria delas, a quantidade imensa de guildas desse nível tornava impossível lembrar de todas. No final, eu me concentrei em memorizar as mais importantes. E como não me lembrava dessa guilda, isso significava que eles não eram importantes. Assim. Bem, tudo bem se você não souber sobre N. A pessoa do outro lado da linha, Simon, parecia um pouco atrapalhada, mas antes que pudesse continuar, eu interrompi. Antes de você continuar, gostaria de perguntar como você conseguiu meu número. Estava bastante certo de que, exceto por algumas pessoas, ninguém deveria saber meu número de telefone. Então, como era possível que eles entrassem em contato comigo quando nunca lhes dei meu número? Vamos não nos deter em questões triviais e vamos direto ao ponto. Handover, nós, a Moonlight Incarnation, gostaríamos de fazer uma proposta formal. Não estou interessado. Cortei-o imediatamente. Espere. Sem dar ao outro a chance de falar, desliguei rapidamente. Parece que vou precisar mudar meu número. Estava bastante irritado. Isso era uma clara invasão de privacidade. Com minhas apresentações sendo transmitidas por todo o mundo, esperava que guildas fossem atraídas por meu desempenho. Na verdade, com o passar do tempo e eu brilhando mais, as chances eram de que minhas apresentações atraíssem a atenção de mais e mais guildas. O que eu não esperava era que eles simplesmente me perseguissem e descobrissem meu número de telefone. Eles realmente esperavam que eu concordasse em me juntar a eles quando fizeram uma palhaçada dessas. Que bando de idiotas! Que chato! Desculpe, Nola, vamos voltar para N. Guardando meu telefone, olhei para baixo à minha direita. Congelai instantaneamente. Olhando freneticamente ao redor, meu rosto ficou pálido ao ver a multidão interminável de pessoas. Nola! Para meu absoluto horror, Nola não estava mais ao meu lado. Asterisco. Vegetação densa preenchia os arredores, e a espessa folhagem tornava difícil a visibilidade. O mundo estava envolto em um silêncio absoluto. Era tão quieto que, se alguém ouvisse atentamente, poderia até ouvir o som de um alfinete caindo. Acima da vegetação, havia uma enorme cúpula transparente que permitia a entrada da luz do sol, energizando as plantas. Rustli! O silêncio foi logo quebrado por um barulho de folhas, quando um pequeno javali de repente disparou para frente. Tvang. Seguindo a aparição do javali, o som vibrante de uma corda de arco ecoou pela área. Guá! Um grito de dor se seguiu. Tum! Com um grande impacto, o javali caiu ao chão e parou de se mover. Sangue vermelho escorreu da área onde a flecha perfurou seu corpo. Parada a alguns metros do javali, Amanda exalou. Este era o 15º javali que ela havia caçado. Como o nome sugeria, o quadrante dos caçadores era um jogo dedicado à caça. O objetivo do jogo era simples. Dentro de um tempo específico, os competidores competiriam contra 50 outras pessoas. Os 5 melhores competidores do grupo que caçassem mais animais dentro do limite de tempo determinado avançariam para a próxima rodada. A pontuação de Amanda era atualmente 15, 5 a mais do que o número anterior do primeiro lugar do grupo que entrou antes dela. Beep!
Mensagem para todos os competidores. O tempo acabou. Por favor, dirijam-se à saída da cúpula. Uma voz ecoou repentinamente por todo o espaço florestal, anunciando o fim dos jogos. Após o anúncio, Amanda baixou seu arco e se dirigiu em direção à saída da cúpula. Logo que saiu, sentiu inúmeros olhares direcionados a ela. Amanda não se importou com os olhares enquanto deixava o local impassível. Ela nem se deu ao trabalho de verificar o resultado do jogo. O mais chocante foi que, mesmo com repórteres por toda parte, nenhum deles se aproximou dela. Os repórteres podiam sentir pela aura dela. Amanda não queria ser abordada naquele momento. Asterisco, asterisco, asterisco. Graças a Deus. Tirando meu telefone, segui rapidamente a direção mostrada na tela. Felizmente, Nola estava usando um grampo de cabelo que eu havia dado a ela como presente há pouco tempo. Nele havia um pequeno dispositivo de rastreamento GPS que eu instalei caso alguém tentasse sequestrá-la. Eu havia feito isso para o caso de uma situação como essa acontecer no futuro. Fiquei feliz por ter feito. Agora eu podia rastrear sua posição com um simples aplicativo no meu telefone. Ela deve estar perto do parque. Virando à direita, acelerei o passo. Felizmente, Nola não andou tão longe. Na verdade, ela estava bem perto de mim. Apesar de saber onde ela estava, corri em direção a ela com todas as minhas forças. Não podia descartar a possibilidade de alguém se aproveitar dela. Quanto mais tempo eu ficasse longe, mais exposta ao perigo ela estaria. Nola, por favor, fique segura. Apertando meu telefone, corri rapidamente para onde o GPS indicava que ela estava. Asterisco, asterisco, asterisco. Saindo da cúpula, Amanda vagava sem destino pela academia. Estava perdida. A opção mais lógica seria ir para a sala de espera junto com os outros, mas ela queria ficar sozinha. Amanda não queria que os outros a vissem em seu estado atual. No final, ela se acomodou em um banco próximo. Batendo em um anel em seu dedo, uma foto apareceu em sua mão. Nela, havia a imagem de um homem de meia-idade bonito e uma jovem garota se abraçando felizmente. Amanda acariciou gentilmente a foto em sua mão. Papai. Naquele momento, parecia que sua imagem fria nunca havia existido. Um sorriso caloroso apareceu em seu rosto. Era um sorriso que fazia qualquer um que o visse ficar hipnotizado por alguns segundos. Mas, por algum motivo, havia uma sensação de tristeza ao seu redor. Mesmo sorrindo calorosamente, a melancolia não deixava seu rosto. Seus dedos esguios continuavam a acariciar a foto de seu pai. Ela via sorrindo, mas sua expressão estava gradualmente se tornando mais sombria. Seu aperto na foto apertou. Papai, eu não sei o que fazer. A situação na guilda era nada além de estável. Com o desaparecimento de seu pai, o mestre da guilda, os anciãos estavam enfrentando dificuldades. A coluna da guilda havia desaparecido de repente. O caos era inevitável. Felizmente, nenhum dos anciãos cobiçava o cargo principal, pois todos tinham um enorme respeito pelo atual mestre da guilda. Isso permitiu que Amanda respirasse mais aliviada. Mas havia um problema. Por quanto tempo eles conseguiriam manter a notícia do desaparecimento do mestre da guilda em segredo? Talvez eles pudessem usar a desculpa de que o mestre da guilda estava em uma missão por alguns anos, mas e depois? Por quanto mais tempo sua mentira conseguiria durar? Amanda não sabia. Todos na guilda não sabiam. Assim que a notícia se espalhasse, os dias sombrios da guilda começariam. Embora tivessem heróis de classificação S à sua disposição, uma vez que a notícia do desaparecimento do mestre da guilda se tornasse conhecida, Amanda não tinha certeza se eles permaneceriam ou não. Nem todos os membros da guilda estavam ali por lealdade. Eles estavam lá pelo dinheiro. Se a estabilidade deles fosse ameaçada, era provável que eles abandonassem o barco. Sem dúvida, as guildas concorrentes mostrariam suas garras assim que a situação chegasse a esse nível. Uma vez que isso acontecesse, a guilda entraria em um estado de vulnerabilidade. Havia uma possibilidade de a guilda se desmantelar. Eu não posso deixar isso acontecer. Apenas o pensamento a enfureceu. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Não podia permitir que a guilda, que seu pai havia construído com tanto esforço, fosse destruída sob sua supervisão. Como filha dele, Amanda acreditava que era seu dever proteger o que seu pai havia construído. Exalando levemente, Amanda olhou novamente para a foto em sua mão. Não se preocupe, pai, farei o meu melhor para manter a guilda longe de ser HM. Amanda de repente sentiu um puxão leve em sua calça.
Saindo de seus pensamentos, Amanda olhou para baixo e viu uma jovem garota olhando para ela com olhos azuis brilhantes. Vai, você é uma princesa. Capítulo 240. Sua determinação 2. The Author's POV. Vai, você é uma princesa. Uma menina pequena exclamou enquanto puxava a calça de Amanda. Olhando para a menina, Amanda piscou algumas vezes. Quem é essa criança? Ela se perguntou enquanto observava a garotinha à sua frente. Cabelos longos e pretos, olhos profundos como o oceano, e bochechas suaves e fofas. A menina parecia adorável. Você é uma princesa? Mais uma vez, a menina perguntou. Não, eu não sou. Um sorriso caloroso apareceu no rosto de Amanda. Olhando ao redor, ela perguntou, você está sozinha? Não, estou com o Budar. A garotinha balançou a cabeça e se virou. No entanto, para seu desespero, ninguém estava atrás dela. Budar. Olhando ao redor, a menina chamou freneticamente por aquilo que parecia ser seu irmão. Oh, não! Budar! Lágrimas começaram a se acumular nos cantos dos olhos da menina ao perceber que seu irmão não estava com ela. Está tudo bem, calma. Eu vou te ajudar a encontrar seu irmão mais velho. Vendo o estado da garotinha, Amanda decidiu intervir. Retirando um lenço e enxugando as lágrimas que ameaçavam cair dos olhos da menina, Amanda tranquilizou. Tudo vai ficar bem, então não se preocupe. Você pode contar comigo. Sério. Sentindo o calor da mão de Amanda, a garotinha finalmente parecia ter se acalmado um pouco. Sim, não se preocupe. Amanda reassurou novamente enquanto acariciava a cabeça da menina. Que tal você sentar comigo? Amanda deu um tapinha no assento ao seu lado. A garotinha assentiu com a cabeça em resposta. Qual é o seu nome? Assim que a menina se sentou, Amanda perguntou seu nome. Nola. A garotinha respondeu. Entendi. Qual é o nome do seu irmão? Bem. O Boter Bem. 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 As sobrancelhas de Amanda se franziram levemente. Ela não conhecia ninguém com esse nome, mas não pensou muito sobre isso. Havia mais de 1000 alunos na academia. Não havia como ela saber os nomes de todos os alunos presentes. Além disso, ela não estava muito interessada em saber quem era o irmão dela. Sua impressão sobre ele não era das melhores. Quem em sã consciência seria tão irresponsável a ponto de perder de vista uma criança tão pequena? Amanda não tinha bons sentimentos por quem quer que fosse o irmão de Nola. Assim, após pensar um pouco, decidiu apenas contatar a equipe sobre uma criança perdida. Ela não estava muito inclinada a deixar Nola com seu irmão, pois a situação poderia se repetir. Você está triste? Nola de repente perguntou enquanto se sentava ao lado de Amanda. Triste. Discando um número em seu telefone, o dedo de Amanda parou de repente. Olhando para Nola, ela perguntou. O que te fez pensar que eu estava triste? Seu rosto. Lvuk cede. Desculpe. Amanda se desculpou. Ela não percebeu que estava mostrando essa expressão. A situação de seu pai realmente a afetou muito. Ela não esperava que algo assim acontecesse com ela tão inesperadamente. A pegou de surpresa. Aqui. Remexendo em seu bolso, Nola de repente pegou um pequeno objeto e deu a Amanda. O que é isso? Amanda perguntou curiosa, olhando para a mão de Nola. Docinho. Nola não está mais triste quando ganha docinho. Entendi, obrigada. Um sorriso gentil apareceu no rosto de Amanda enquanto ela pegava o doce. Sob o olhar ansioso de Nola, Amanda desembrulhou o doce e colocou na boca. MHH, é delicioso. Hehehe. Vendo Amanda saborear o doce, Nola riu satisfeita. Amanda sorriu calorosamente em resposta enquanto voltava sua atenção para o telefone. Agora vou chamar alguém para procurar seu BR. Nola! Um grito alto vindo à distância surpreendeu Amanda. Soava bastante familiar, e ela inclinou a cabeça para o lado, olhando de onde vinha a voz. Budar! Os olhos de Nola brilharam enquanto ela pulava do banco e corria na direção de onde a voz vinha. Logo, um jovem pálido com cabelos pretos e olhos azuis apareceu conforme ele corria na direção de Nola. Nola! Correndo em direção a Nola, o jovem a abraçou apressadamente, e ela o abraçou de volta. Deus, onde você foi? Não! Hein! Interrompendo o jovem, Amanda se levantou. Ela reconheceu a identidade do irmão de Nola.
Ren Dover. Seu colega de classe. Olhando para cima, Ren congelou por um segundo. Amanda. Com licença, passando aqui. Forçando meu caminho através de uma multidão, segui apressadamente o rastreador de GPS no meu telefone. Ei, cuidado! O que você está fazendo? Desculpe. Por causa da pressa, eu nem me preocupei em segurar as pessoas que estavam no meu caminho, para desgosto delas. Ela deve estar aqui. Olhando para o meu GPS, olhei freneticamente ao redor. Logo meus olhos brilharam ao avistar uma garotinha à distância. Nola! Gritei em voz alta. Budar! Ouvindo minha voz, a cabeça de Nola se virou em minha direção. Seus olhos logo se encontraram com os meus. Por causa do alívio que senti ao ver Nola, não prestei atenção ao fato de que ela estava sentada ao lado de alguém e apenas corri em sua direção. Logo, Nola apareceu diante de mim e me abraçou apertado. Eu a abracei de volta. Graças a Deus, você está bem. Se algo tivesse acontecido com Nola, eu não saberia como me perdoar. Abraçando Nola fortemente por alguns segundos, suspirei aliviado e olhei para ela. Deus, onde você foi? Não. Ren. Cortando-me no meio da frase, uma voz agradável e familiar me chamou. Virando-me, fiquei surpreso ao encontrar Amanda ali. Amanda, o que você está fazendo aqui? Essa é sua irmã. Amanda perguntou, apontando para Nola que estava em meus braços, ignorando completamente minha pergunta anterior. Sim, você estava cuidando dela. MHM. Ainda que Amanda fosse geralmente fria, suas palavras soaram incomumente frias hoje. Quantos anos ela tem? Amanda disse sem expressão, enquanto acariciava a cabeça de Nola. 2. Ela tem 2 anos. 2. Entendi. Os olhos de Amanda ficaram ainda mais frios. Por um curto período, um silêncio constrangedor envolveu a área onde Amanda e eu estávamos. Munch. O silêncio foi quebrado pelo som de Nola mordiscando alguns doces. Devemos nos sentar. Eu sugeri. A atmosfera estava um pouco desconfortável para os meus gostos. Sim. Amanda respondeu friamente. Parece que ela estava brava comigo. Ótimo. Com Nola no meu colo, sentei-me em um banco próximo. Amanda, que estava ao meu lado, observava silenciosamente Nola mordiscando alguns doces no meu abraço. Vocês parecem próximos. Depois de um tempo, Amanda falou. Ah, bem. Ela é minha única irmã, afinal. Entendi. Amanda afastou o cabelo para o lado. Eu gostaria de ter uma irmãzinha também. Amanda murmurou suavemente. Sua voz carregava indícios de ciúmes enquanto olhava para Nola em meus braços. Em resposta à afirmação de Amanda, sorri levemente. Conhecendo bem a história de Amanda, eu entendia de onde ela vinha. Se ela tivesse um irmão, seus dias de solidão teriam chegado ao fim. Com ela praticamente vivendo sozinha, ter um irmão ao seu lado teria tornado seus dias muito mais agradáveis. Certo, esse deve ser o momento certo para perguntar a ela, não? Como não consegui descobrir muito sobre a situação na Guilda dos Caçadores de Demônios, já que todas as informações estavam seladas, talvez eu pudesse tentar obter uma pista sobre a situação geral perguntando a Amanda de forma indireta. Eu não poderia ser muito direto, pois não deveria saber essas informações. Estive querendo perguntar, mas, você está bem? MH. Amanda inclinou a cabeça para o lado. Você sabe. Nas últimas semanas você tem estado muito nervosa. Eu só estava me perguntando se havia algo te incomodando. Pausando, acrescentei, a Emma também estava bastante preocupada com você. Amanda não respondeu imediatamente. Está tudo bem se você não quiser responder. Não, está tudo bem. Não se preocupe. Amanda balançou a cabeça. Tem apenas um pequeno problema na guilda. Ao ouvir suas palavras, fechei os olhos lentamente. Embora ela não tenha dito muito, essas palavras foram suficientes para confirmar minha suspeita. Parece que meus piores medos se tornaram realidade. O pai de Amanda realmente ficou preso no portal alguns anos antes do que no cronograma original. Agora, a Guilda dos Caçadores de Demônios não tinha mais um chefe à frente do lugar. Em poucos anos, a ameaça de serem empurrados para baixo aumentaria significativamente. Naquela época, o acordo que fiz com eles desmoronaria. Mas, não é algo com que se preocupar. Eu acredito que tudo será resolvido em breve.
Amanda colocou um sorriso corajoso ao dizer essas palavras. Tudo definitivamente voltará ao normal em alguns anos, não há necessidade de você se preocupar, desculpe. Mas isso não durou muito, pois ela de repente virou a cabeça para longe de mim. Sua voz tremia um pouco, e seu ombro estava tremendo. Nesse momento, ela parecia extremamente solitária. Entendi, espero que tudo se resolva. Olhando para a figura quebrada de Amanda, senti um nó na garganta. Queria confortá-la e dizer que tudo ficaria bem. Queria fazê-la se sentir melhor, mas as coisas não eram tão simples. Eu sabia disso. Com seu pai preso no mundo dos demônios, com perigos por toda parte, eu sabia que a possibilidade de ele morrer era alta. Também não podia mais contar com o fato de que o mundo estava seguindo a linha da trama, pois não estava mais. Não poderia mais contar com a possibilidade de que o pai dela voltasse vivo. A possibilidade de ele morrer era bastante alta e eu não queria mentir para Amanda. No final das contas, tudo o que eu podia fazer era fingir que não tinha visto nada. Não queria que ela desperdiçasse esforços para preservar sua dignidade. Desculpe, por isso. Depois de alguns segundos, Amanda virou a cabeça e olhou para mim com gratidão. Parece que meus esforços não foram em vão, pois ela parecia ter se recuperado completamente. Pelo menos na superfície. Ela então acariciou gentilmente a cabeça de Nola. Você não fez nada que valesse um pedido de desculpas. Observando Amanda acariciando a cabeça de Nola, balancei a cabeça. Essa situação não era culpa dela. Ela era apenas alguém que foi arrastada para um cenário que eu havia planejado anteriormente. Agora, ela era apenas uma jovem que sofria com uma perda. O fato de ter conseguido segurar seus sentimentos até agora mostrava o quão madura ela era. De repente, Amanda exalou. Olhando para Nola por alguns segundos, Amanda levantou ligeiramente a cabeça até nossos olhos se encontrarem. Por um breve momento, ela não falou. Ela apenas me encarou em silêncio, aparentemente lutando para encontrar as palavras certas para dizer. Depois de um tempo, como se estivesse se firmando, Amanda abriu a boca e disse: depois que o torneio acabar, eu vou sair da academia. Uma bomba enorme foi de repente lançada sobre mim.